como um caminhoneiro lá do Alabama, que mal falava português, fundou um ministério com mais de 530 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, você vai conhecer a história de um americano que trocou o conforto dos Estados Unidos pelo Nordeste brasileiro. Um homem rústico, mas com uma comunhão tão grande com Deus, que foi capaz de mudar a mentalidade de uma nação. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de Buddy Wright. Buddy Wright vivia numa vida comum lá no Alabama, mas tudo mudou quando o Happy Day aconteceu, como ele mesmo nomeava o dia feliz, o dia que Jesus entrou na sua vida. Em sua biografia escrita por Perilo Borba, ele diz: "Quando eu receber Jesus, nunca voltarei atrás. Serei um cristão de verdade." E logo após sua conversão, ele fez uma oração perigosa. Nessa oração ele dizia: "Eu vou para qualquer lugar que o Senhor me mandar, e eu farei tudo que o Senhor me mandar fazer." E uma curiosidade, Buddy ainda fumava, mas ele faz uma oração e ele pede ajuda ao Senhor dizendo: "Pai, se o Senhor me chamou para pregar, retire de mim essa vontade de fumar." E nunca mais ele tocou num cigarro. Buddy era casado com Jen Wright e juntos eles recebem uma ordem do Senhor: estude no Rema por 2 anos e depois vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. E num ato de obediência, Buddy e Jen saem do Alabama e vão até Tulsa, em Oklahoma, estudar no Rema. No Rema, Buddy aprendeu a palavra da fé, sobre generosidade e sobre guardar o coração. Em sua biografia, na página 62, ele traz uma frase muito engraçada: "Meu ouvido não é lixeira." Cuidado com o que você tem ouvido. Por isso que o Rema é um ambiente onde você pode ouvir a palavra de Deus de forma prática e viver essa verdade. E logo após terminar o Rema, o casal decide obedecer essa ordem do Senhor. E em 1983, eles chegam em solo brasileiro. Eles não sabiam exatamente o que era para fazer. Eles tinham apenas a confiança em Deus, uma Bíblia e alguns papéis higiênicos para as necessidades especiais. Depois de uma peregrinação por diversas cidades do Brasil, foram para o sul, conheceram e se conectaram com muitas pessoas, mas a paz ainda não chegava no coração desse casal. Eles sabiam que tinha um lugar preparado por Deus para eles firmarem base. Conheceram muitas pessoas, ganharam experiência, mas até depois de peregrinar por muitos lugares, chegaram no Nordeste brasileiro, em Campina Grande. Pastor Buddy, como era chamado por muitos, ele tinha um jeito muito peculiar. Por exemplo, pontualidade era uma regra, era algo que precisava ser seguido. Ele sempre falava com seu sotaque americano: "Irmão, se o culto começa às 19 horas, o culto vai começar às 19 horas em ponto." Certa vez aconteceu de um obreiro se atrasar e pastor Buddy confrontou ele e disse: "Ô irmão, você gostaria que Deus se atrasasse com você? Espere que não. Então, se você não queria que ele se atrasasse com você, não se atrase com ele." Eu acho que pode parecer duro, pode ser que seja um confronto, mas deixa eu te dizer, existem compromissos e a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Buddy também era radical contra a impureza. A palavra é sério, irmão. Essa não é brincadeira, não, irmão. O que ele fala, ele quer você praticar. Sabe que tem coisas que Deus ele detesta essas coisas? E muitos na igreja estão fazendo e pensam que é nada. Ele sempre dizia: ser macho não é ter 3 mulheres. Jesus não teve nenhuma. Ele sempre falava e alertava sobre os cuidados que precisamos ter. Ele não dava carona para mulheres, ele também se posicionava de não ver qualquer coisa na internet. Ele falava que ele abria seu computador para ver sobre orquídeas e pronto, não ficava bisbilhotando sites alheios. Ele corrigia e exortava tanto que ele sempre tinha uma frase: "Vocês me amam ainda?" Vocês me amam? Vocês não vão ensinar isso, então eu tenho que ensinar. Esse estilo peculiar que pastor Buddy tinha de correção mostra também um coração amoroso.
Paulo, quando ensina a Timóteo a forma certa de corrigir, ele diz que a forma certa é em amor. Eu percebo que tinha uma graça sobre a vida de Pastor Bud para corrigir e ensinar. O destino de homens e mulheres foram transformados devido a correções pontuais e vindo da parte de Deus que afetaram a vida dessas pessoas. Então tome cuidado, a correção precisa ser em amor. Um dos pilares da vida de Pastor Bud era uma vida de fé. Ele sempre ensinava que provavelmente Deus não vai te dar um mapa completo de tudo que você tem que fazer em todas as fases da sua vida. Você precisa depender de Deus e Deus vai te mostrando o que é para ser feito. Ele falava, Deus nunca fala tudo com você. Ele diz um pouquinho de cada vez. Ele quer ver você vivendo pela fé. O que parecia improvável aconteceu. Depois de passear por várias cidades do Brasil, ele chega em Campina Grande, na Paraíba, considerado o interior por muitos, e lá ele firma a sede, o Ministério Verbo da Vida. Outro ponto importante que Pastor Bud sempre trazia como uma prioridade era a pregação da palavra. Ele brincava, se o louvor vai ter 2 horas para cantar, eu vou ter no mínimo 2 horas para pregar. Em dias como hoje, que a palavra tem se tornado secundária, que muita gente vem para a igreja e quer ouvir uma palavra muito rápida, Pastor Bud entendia a importância da palavra de Deus na nossa vida. Nos últimos dias de Bud, ele enfrentava algumas sessões de hemodiálise, mas ele sempre olhava para o futuro. Ele preparou o apóstolo Guto Emery e passou o bastão para ele em vida. Essa transição aconteceu alguns meses antes dele morrer. Guto está tomando meu lugar hoje à noite. Ele será o apóstolo de Verbo da Vida. Deus falou comigo uns anos atrás sobre ele. Disse, chama Guto. Coloque suas mãos sobre ele, porque eu vou dar sua unção para ele. Uma frase que está na biografia e eu faço questão de trazer nesse vídeo. Melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. E como dizia Kenneth Hagin sobre Bud, você pode não concordar em tudo que Bud fala, mas você não pode falar do caráter dele. Bud partiu em 7 de novembro de 2013. Mas o Rema e o Verbo da Vida continuam libertando o povo conforme Deus tinha prometido a ele lá no Alabama. Bud nos ensinou que Deus não precisa de pessoas talentosas, ele precisa de pessoas fiéis. Até porque Deus usou um caminhoneiro rústico para pregar a palavra da fé para o seu povo. E a pergunta que não quer calar é, o que Deus tem falado com você? O que é que você tem deixado para depois? O exemplo de Bud nos desafia a viver uma vida de fé. Uma vida rompendo os limites e decidindo obedecer a Deus. Eu quero finalizar esse vídeo trazendo 2 citações de Pastor Bud. Ele sempre dizia, se soubesse que é tão bom ser crente, ele teria tomado essa decisão antes. E como ele sempre falava, irmão, leia sua Bíblia todos os dias. Eu gostaria de ver vocês rirem. Aleluia. Fica aqui como está num velório. Eu estou na outra reino, irmão. Não existe tristeza no reino onde eu estou. Palavra no seu coração, saindo da sua boca e vai criar. As pessoas falam, Deus é bom, Ele é melhor do que isso. Nunca vai me abandonar. Nunca vai.
Por que você está triste? Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins